Bom, então sejam bem-vindos aqui ao canal Cleibson Américo, né? Nosso curso de Teologia Filosófica aqui no Instituto de Teologia São João Crisóstomo. É um curso voltado, né, para os que estão estudando teologia, é um curso de filosofia para os que estão estudando teologia. Aqueles que chegaram agora, né, que assistam lá as primeiras aulas, tá certo? Eu me chamo Cleibson Américo e aqui é a nossa turma, né, fiel, povo fiel, fidelíssimo. Que é assim, né? Começam muitos. É aquela história que Jesus falou: muitos são chamados, né? E pouquinhos vão ser os escolhidos. Isso é sempre, né? Então que vocês perseverem, porque está escrito, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Então, desistir nunca, né? Não, Felipe. Até o arcebispo de Olinda Recife dizia, né? O Dom Helder: é uma graça poder começar. Graça maior é perseverar. E a graça das graças é não desistir nunca, né? Então é isto. Bom, então vamos lá. Nós terminamos a última aula, né, já dentro da teologia, da filosofia escolástica. Né? A gente fez aquela distinção entre a filosofia patrística e a filosofia escolástica, certo? E hoje nós vamos aprofundar isso, né, já caminhando da escolástica já para depois saltar para a modernidade, que é o seguinte, vejam, a filosofia escolástica, gente, ela é um tipo de filosofia que nasce dentro do cristianismo, nas escolas cristãs. Essas escolas são as universidades, né, que surgiram das escolas catedrais, sobretudo das escolas catedrais, que eram aquelas escolas junto aos mosteiros, junto às catedrais, não é, as catedrais medievais. Na verdade foi uma evolução, né? As escolas, a escola mais primária mesmo era a escola paroquial. Era onde ali o pároco ensinavam, né, a ler e escrever, né, a população ali pertinho. Aí tinha um outro tipo de escola que eram as escolas monacais ou as escolas monásticas, que eram aquelas escolas junto aos mosteiros, que ali, né, junto aos mosteiros e às abadias medievais, os monges, sobretudo monges beneditinos, também tinha os agostinianos, né, enfim, eles ensinavam, né, ensinavam tanto as artes liberais, chamadas artes liberais, a gramática, a retórica, a dialética, a geometria, enfim, né, aritmética, essa coisa toda. Então ensinavam, quanto também ensinavam meio que cursos técnicos, né? Tinha uma coisa parecida com o que hoje nós podemos entender como cursos técnicos. Por exemplo, hidráulica. Era comum nos mosteiros medievais eles ensinarem hidráulica, técnicas de hidráulica. Sobretudo porque era um período em que não tinha nada disso, né? E toda essa sistemática, né, da hidráulica vem dos mosteiros. Entre outras produções, artesanato, costura, enfim, né, produção de vinho, produção de cerveja também, né? Tudo isso vem dos mosteiros, não é? Tudo isso vem dos mosteiros. Que outra vez até uma pessoa estava perguntando, rapaz, e quanto a beber cerveja? Eu digo, rapaz, olha, fala a verdade, verdade mesmo, que inventou a cerveja foram os monges, né? Os monges inventaram a cerveja. Só que, claro, os monges não inventaram para ninguém estar bebendo para se acabar, né? Como se fosse o último dia da vida ou como se a bebida fosse acabar no mundo. Não era essa a intenção. A intenção, né, da cerveja era, né, uma bebida para acompanhar ali o dia a dia, né, o almoço, coisa assim, não é? Aí só que o pessoal escolheu, né? Mas enfim. Então vem, né? E enfim, os mosteiros, gente, os mosteiros medievais, eles vão deixar um legado de criações culturais muito grande, viu? Olha, se tem espaços de muita riqueza de produção cultural, tecnológica, artística, são os mosteiros, né, os monastérios cristãos, entendem? Os monastérios cristãos, porque nos mosteiros, além de todo esse desenvolvimento de técnicas de agricultura, de hidráulica, de construção, de arquitetura, muita coisa disso vem dos mosteiros. Também todo o cultivo literário está lá centrado nos mosteiros, não é?
Os mosteiros eles eram centros de intelectualidade. Tanto que a cultura greco-romana e toda a literatura antiga, né, do mundo romano, do mundo helenístico e romano, toda essa literatura ela vai ser salvaguardada nos mosteiros. Nesse sentido, gente, os mosteiros tinham uma participação muito importante para a nossa cultura de letramento mesmo, né? Nossa cultura letrada, nossa cultura de literatura, de poesia, de filosofia, de, de ciências, né? Enfim, né? Os mosteiros tinham um papel fundamental. E também no aspecto escriturístico, bíblico, né? Porque numa época em que não havia Bíblias, ou melhor, uma época em que não havia Bíblias prensadas assim, né? Editora, não tinha editora para publicar Bíblia assim em larga escala como hoje em dia, né? O pessoal vai produzir uma Bíblia, produz 1000 em uma tiragem só. Na época não era assim. Na época medieval, as Bíblias que circulavam, vocês terem ideia, vejam só, as Bíblias que circulavam eram Bíblias copiadas à mão. Imagine, né? Eram, eram chamados monges copistas. Né? Esses copistas eram monges que se dedicavam a vida a copiar manuais. Né? Então os caras estavam copiando à mão. É por isso que nem todo mundo tinha Bíblia na Idade Média. Nem todo padre tinha Bíblia na Idade Média. Né? Porque não tinha. O papel prensado só é inventado na modernidade, lá com Johann Gutenberg. Ali pelo ano de 1450 a 55, por ali assim. Mas até então era em casca de árvore, era em pele de animais. Não era assim que os papéis da época, entende? Então tudo era muito difícil. E esses monges copistas dedicavam a sua vida a estarem fazendo cópias, tanto das escrituras sagradas, quanto também faziam cópias dos livros de filosofia e de poesia grega. Então, tipo, os livros de Platão, de Aristóteles, de Plotino, os livros importantes, né, da literatura greco-romana foram cultivados nos mosteiros. E muitas das cópias que nós temos são cópias que nos advieram dos mosteiros medievais, entende? E foi nesses centros, né, nesses monastérios, que ali foi sendo nutrido, né, toda uma dedicação ao conhecimento intelectivo, de modo que muito do que vai evoluir para as universidades evoluem a partir dos mosteiros e a partir das catedrais. A evolução dessas duas escolas é que faz surgir o que nós conhecemos como sistema universitário mundial, entende? Então os mosteiros eles tinham um papel importantíssimo nesse sentido, né? E inclusive todas as bases da ciência moderna, todas as bases, né, da ciência moderna estão, né, nos mosteiros medievais. O método científico moderno ele foi criado, gestado nos mosteiros medievais. E aí eu vou dizer para vocês exatamente, né, quem foi o criador do método científico. O criador do método científico, gente. Olha, o método científico. Vou colocar mais para cá isso aqui. É o método. O método científico ele tem suas bases no século XIII, certo? Com um monge, deixa eu só conferir aqui a ordem monástica dele. É um frade franciscano menor. No século XIII, pelo frei Roger Bacon. Bacon. Roger Bacon. Ele era um monge franciscano inglês, certo? Monge, né? Nesse caso um frade, né? Um frade franciscano inglês. Monge, né? Frade franciscano
esta figura aí, do Roger Bacon, que vocês não confundam, porque vai ter uma figura na modernidade chamada de Francis Bacon, que também tem uma participação lá na ciência, mas ali é outra pessoa com outra perspectiva. O criador do método científico mesmo foi esse frade aqui, viu? Esse frade franciscano chamado Roger Bacon. Ele era frade franciscano, também era matemático e astrônomo, né? Ele era um homem muito, muito intelectual. E inclusive, né, essa junção entre essa correlação entre astronomia e matemática tem suas bases nele. Porque a astronomia antiga, ela não estava assim coligada com a matemática. Entende? A astronomia antiga, a astronomia aristotélico-ptolomaica, né, aquela astronomia de Aristóteles e de Ptolomeu, né, Aristóteles lá na física, e o Ptolomeu foi um astrônomo do século III depois de Cristo, que eles inclusive quem criaram, né, aquele sistema astronômico chamado de geocentrismo, que a Terra era o centro, né, que a Terra era o centro e tudo girava em torno da Terra, o geocentrismo, que era o modelo astronômico antigo, não é? Que por muito tempo, né, a igreja também adotou, né, o geocentrismo, mas a igreja adotou o geocentrismo porque o mundo todo adotava o geocentrismo, né? E o que se tinha de ciência e filosofia natural também adotava o geocentrismo, então não dava para ninguém pensar diferente disso aí, né? Certo? Mas é um sistema aristotélico ptolomaico, né? De Aristóteles e de Ptolomeu. E esse modelo astronômico de tentar explicar o cosmos, né, o universo, perdurou mais de 1000 anos. Até, né, no fim da Idade Média, quando vai se criar o chamado heliocentrismo. Né? Ou seja, que o centro é o Sol. Helio quer dizer Sol. Isso na modernidade. Então, o geocentrismo ele vai dar lugar ao heliocentrismo. Né? O Sol, o centro não é a Terra. O centro é o Sol. E tudo está girando em torno do Sol. Isso na modernidade. Certo? Que muita gente usa o geocentrismo, que também foi defendido pelos teólogos, né, da igreja, para dizer que a igreja defendia, né, uma ideia errada, obscurantista, tal, não sei o que, né, um modelo errado, né. Isso aí é uma crítica assim totalmente sem sentido, né, gente? Totalmente sem sentido, né? É somente preconceitos, né? Somente preconceitos e estupidez até, porque nesta época nenhuma pessoa que fosse considerada cientista ou filósofo pensava diferente. Todo mundo defendia o geocentrismo, né? E quando alguns cientistas modernos, né, como Galileu, como Johann Kepler, né, e outros, vão defender e sobretudo o Nicolau Copérnico, né, que é o pai do heliocentrismo moderno, Nicolau Copérnico, que era um cônego católico inclusive, né, um astrônomo matemático. Quando eles vão defender o heliocentrismo, a ideia de que o centro é o Sol, né, e não a Terra, os colegas, os pares, astrônomos, cientistas, todo mundo discordou. Então não foram só os teólogos, não é? Todo mundo discordava disso aí. Até que depois, né, com as observações astronômicas através do telescópio e tudo mais, que se vai perceber que não, peraí, o movimento que a gente está fazendo é a Terra em torno do Sol, o Sol está ali paradinho e tal. Mas por que chegou-se a essa conclusão na modernidade? Não é? Porque já tinha instrumentos, sobretudo o telescópio, né? Galileu vai usar o telescópio, né? A gente estuda isso lá nas aulas de física, né? Vai usar o telescópio para observar, né, aqui o nosso sistema solar e a partir disso fazer conclusões, né, mais precisas. Que hoje também a gente já sabe que Galileu não estava totalmente certo, né? E Galileu pensava que o universo era o que estava em torno do Sol. Hoje a gente sabe que já não é mais. O que está em torno do nosso Sol aqui é somente uma galáxia. Mas hoje nós sabemos que há milhares de galáxias. Então, o que Galileu falou está certo, mas está incompleto, né? Já não é mais assim. Mas enfim,
Então Galileu vai ter essa contribuição na modernidade, né, de colocar a partir, certo? A partir de Nicolau Copérnico. Porque quem vai criar o sistema heliocêntrico não é o Galileu, ele vai desenvolver. Mas quem cria mesmo é o Nicolau Copérnico. Era um astrônomo e ele era um cônego católico, né? Um clérigo católico. Certo, gente? Aí essa crítica que se faz à igreja por ter usado durante toda a Idade Média, né, o geocentrismo é uma crítica totalmente fundada porque era a época, não é? E veja, Galileu Galilei, ele vai usar o telescópio. Agora vejam só aqui, viu, gente? É uma coisa que quando fazem essas críticas, o pessoal não aprofunda o negócio. É aquilo que a Thaís estava falando, tem que aprofundar e tem mesmo. Porque veja só, Galileu ele usou o telescópio para observar melhor, né, o sistema solar. Ok. Só que e ele vai desenvolver a luneta, né, ele vai aperfeiçoar a luneta. Mas quem cria, na verdade, os estudos de óptica, né? Porque é na óptica que se cria as lunetas com a capacidade de ampliar e observar de longe, né? Essas lunetas, né, que o telescópio tem. Quem cria todos os estudos necessários para a luneta, os estudos de óptica, foram quem criaram, na verdade, o Roger Bacon, certo, gente? O Roger Bacon e o mestre dele, o Roger Bacon e o mestre dele, o Robert Grosseteste. Robert Deixa eu só ver se é um T mesmo ou são dois T's. Grosseteste. Robert ou Roberto, né? Forma portuguesada. Robert Grosseteste. Esse Robert Grosseteste era um bispo inglês, era um bispo católico inglês, mestre do Roger Bacon. E esse Robert Grosseteste, ele foi um bispo importante, né, um intelectual importante, foi cientista, né, astrônomo, matemático, político, enfim, né, um grande homem, né? E vejam, são esses dois, gente, são esses dois, o mestre, né, Robert Grosseteste e o Roger Bacon, eles é quem vão desenvolver importantes estudos de astronomia e de óptica que vão possibilitar lá na modernidade o aperfeiçoamento do telescópio de modo a observar o sistema solar e a partir daí fazer novas conclusões. Certo? É isso mesmo, Carla Cristina, veja. É, a Carla coloca, né, que o Galileu ele não foi condenado pela Inquisição pela ideia do heliocentrismo, realmente não. Tanto não foi que não é, ele não foi. Quem conhece um pouco, né, da história do caso Galileu sabe que o Galileu ele não é o criador da ideia da teoria do heliocentrismo. O heliocentrismo foi criado cerca de um século antes de Galileu por um cônego católico, né, um clérigo católico chamado Nicolau Copérnico. O Nicolau Copérnico é que é o criador do heliocentrismo. De Nicolau Copérnico. Ele é quem cria o heliocentrismo. O heliocentrismo quer dizer que o centro é o Sol e não a Terra, certo, gente? Helio quer dizer Sol, né? Que aí é o sistema que vai se opor ao geocentrismo, aquele que dizia que a Terra era o centro. O Galileu, ele não é o criador, ele vai
aperfeiçoar, vai desenvolver a ideia, entende? Só que erroneamente se fala que o Galileu foi condenado pela Inquisição por isso, mas não foi, realmente não foi, né? Essa crítica também é totalmente infundada, totalmente superficial de quem faz. Muita gente faz essa crítica, mas é uma crítica bem superficial, gente, bem superficial mesmo, porque vejam, quando Galileu ele escreve o livro dele, né, sobre a revolução nas órbitas celestes, é, deixa eu ver aqui, viu? Só para dizer o nome exato. Deixa eu ver aqui. Para dizer aqui o nome exato a vocês. Melhor, sobre a revolução nas órbitas celestes é o Nicolau Copérnico. É o diálogo entre os dois mundos, o livro do Galileu. É o diálogo entre os dois mundos. Deixa eu ver aqui. Diálogo sobre os dois principais sistemas, né, que é o sistema geocêntrico e o heliocêntrico. Né, o Galileu escreve isso aí, né, o diálogo sobre os dois sistemas. E o Nicolau Copérnico é sobre a revolução nas órbitas celestes, onde ele vai falar sobre os dois sistemas. Né, mas o Galileu realmente vai desenvolver um pouco mais. Agora, por que o Galileu desenvolve um pouco mais? Porque o Galileu já tinha em mãos o telescópio e ele vai aperfeiçoar o telescópio. Só que ele usa o telescópio, ele desenvolve as lunetas de modo a ampliar uma visão melhor para o universo, né, para o sistema solar e tal, porque ele vai desenvolver melhor, né, vai aperfeiçoar mais os estudos matemáticos e ópticos do Roger Bacon e do Robert Grosseteste. Entende? Porque quando você vai, veja, o Galileu, gente, ele está no século XVI. O Galileu é do século XVI. Aqui nós estamos no século XIII. Veja, há 3 séculos antes estavam lançadas as bases, né, de estudos que serviram muito a Galileu. E que ele se sentia um devedor, viu? O Galileu não achava que tinha descoberto do nada, não. Ele se sentia realmente um devedor. Compreendem? Aí veja, o Galileu ele não vai para a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, né, por causa do heliocentrismo. Tanto não é assim que quando ele escreveu o livro dele, ele foi convidado para ir a Roma apresentar o seu livro. E ele foi e apresentou o seu livro lá dentro do Papa, da Cúria Romana e tudo mais. E foi bem louvado, foi bem elogiado pelo livro. Entende? Então não foi a ideia do heliocentrismo, né? Porque querem, quando fazem essa crítica, querem colocar o Galileu como se fosse um mártir da ciência, né? Uma pessoa que sofreu em nome da ciência. Isso está totalmente equivocado, né? Tanto que quem financiava as pesquisas de Galileu era o arcebispo da cidade, de Florença. Galileu era de Florença. Era o bispo quem financiava Galileu para pesquisar. E quando ele vai publicar o livro, ele é convidado para ir a Roma apresentar ao Papa a sua ideia do heliocentrismo. Entende? O problema de Galileu com o Tribunal da Inquisição começa quando foi recomendado lá na Cúria Romana que Galileu apresentasse o heliocentrismo como uma hipótese, como uma hipótese científica, entende? E não como uma verdade absoluta, mas como uma hipótese científica. Pronto. Só que quando Galileu volta de Roma, né, lá para sua cidade, ele escreve, ele publica o livro, né, e ele foi a Roma, conseguiu o imprimato, né, que era um selo de imprima-se, né, dado lá pela Cúria Romana. Só que aí ele volta e ele não publica como uma hipótese científica, ele publica como uma verdade científica absoluta e irrefutável. Coisa que nenhum dos cientistas da época de Galileu tinha consenso sobre isso. Ninguém tinha um consenso sobre isso. Inclusive, alguns cientistas discordaram ferrenhamente de Galileu, né? Não concordavam com os estudos dele. Então não havia um consenso científico, por razão pela qual Galileu não poderia publicar como verdade absoluta. Compreende? E hoje a gente sabe que os estudos de Galileu estão incompletos, né, em vários aspectos. Entende? Então veja, o problema de Galileu foi de desobediência.
Não foi por causa da ciência e do heliocentrismo, mas foi de desobediência. Porque a recomendação é publique, mas publique como uma hipótese. Ele publica como uma verdade científica e ainda diz que o pessoal da Curia Romana assinou embaixo. Aí começou daí o problema. Aí ele foi chamado da Roma, mas Galileu, que história é essa? A gente não disse isso para você fazer. E a gente não mandou colocar lá o nosso nome como pessoas que concordam plenamente com isso aqui, né? Então o problema daí começou daí. Aí Galileu foi chamado no Tribunal da Inquisição, né, tal. Que o Tribunal da Inquisição, gente, era um tribunal da inquirição. E o que é a inquirição? É fazer perguntas. É perguntar né, a pessoa que está sendo lá julgada, rapaz, isso, explica melhor isso, aquilo, outro. Então a pessoa ia ser inquirida, ia ser questionada. Entende? E fizeram muitas perguntas, Galileu respondeu, tal. E Galileu sofreu uma condenação pela desobediência. Não foi pelo heliocentrismo, foi pela desobediência. Porque Galileu também tinha uma personalidade muito forte, né? Dizem que ele era muito forte, assim, muito impulsivo, enfim. Então ele, nesse sentido de sofrer uma correção, para ele era terrível, né? Então isso também dificultava, né, o diálogo. E aí Galileu foi condenado. Mas qual foi a condenação de Galileu? Que é o que não se fala. Né? Diz assim, Galileu foi condenado na Inquisição. Isso é verdade. Mas qual foi a condenação de Galileu? Rezar alguns Pai Nossos e alguns salmos por semana. Né? Fazer jejum, fazer orações e pronto. Essa foi a condenação de Galileu. Pagar umas penitências. Né? Foi somente isso a condenação de Galileu. E quer ver assim, pior quando a pessoa diz que Galileu foi pra fogueira. Pelo amor de Deus, né? Isso é desconhecimento histórico total, né? Eu não sei se alguém aqui já escutou alguém falar isso, né? Algum crítico dizer, Galileu foi pra fogueira. Mas nunca na vida. A condenação de Galileu foi rezar uns Pai Nosso e uns Salmos por semana, pronto. Né? Fazer um jejum, fazer umas orações a Nossa Senhora, rezar o Salmo 50, pronto. Como quando a pessoa vai se confessar, o padre manda fazer essas penas espirituais, né? E depois disso, Galileu continuou sua vida de pesquisa, financiado inclusive pelo arcebispo de Florença. Até o fim da vida, que Galileu frequentava, praticamente morava na casa do arcebispo, mesmo depois desse processo aí. Entende? Então, diz, Carla. Se eu não me engano também, um dos motivos que levou à condenação dele pela Inquisição foi porque ele estava na época, se eu não me engano, já de uma ascensão protestante. Eu não sei se eu estou sendo meio anacrônica. E ele começou a dizer que por conta disso a Bíblia não poderia ser interpretada literalmente. E ele não estava errado em dizer isso, né? Só que ele queria que a igreja colocasse a Bíblia, de certa forma, a forma como ele defendia dava a entender que precisava ser um texto de livre interpretação, que também não é. Ser interpretado literalmente é diferente, né? Não ser interpretado literalmente é diferente de ter uma livre interpretação. Então era como, de certa forma, assim, uma heresia que estava vinculada à ideia protestante, mesmo que ele não estivesse vinculado à reforma, né? Mas era uma heresia protestante. Eu não sei se ele foi condenado à prisão domiciliar. Eu não tenho certeza. Mas eu sei que a fogueira ele não foi. Se ele morreu queimado, foram outras pessoas que mataram ele queimado, mas não foi a igreja. Não mesmo. Ele teve a prisão domiciliar, que a prisão domiciliar era entre a casa dele e a casa do arcebispo, onde ele pesquisava, né, onde ele continuou seus estudos, e isso não atrapalhou de modo algum a atividade científica de Galileu. Porque o Galileu, uma coisa que não é dito, gente, é que o Galileu ele era um católico devoto, ele era um católico piedoso, ele era da ordem franciscana secular, da ordem terceira de São Francisco, entende? Então Galileu era daqueles homens de todo domingo ir à missa, de se confessar, tudo isso, entende? Ele tinha uma vida espiritual séria, né, intensa. E tanto que quando ele morre, ele recebe os sacramentos, né, a comunhão, a confissão, São Desenfermo, tudo isso. Porque Galileu era um homem devoto. Compreende? Ele era um católico sincero, né? Então vejam e tinha sim, cara, realmente essa coisa, essa ameaça já do protestantismo, da influência protestante, porque o Galileu, ele já está meio que um século pós a Reforma Protestante. Entende? A Reforma Protestante tinha sido quase que um século antes dele. Então havia realmente isso, de pessoas que iam falar das escrituras, usavam falar das escrituras arbitrariamente,
E era um perigo, né? Porque a igreja estava ali tentando manter a unidade da fé. E o protestantismo não, estava aleatoriamente interpretando, pregando o que quisesse e fundando igreja atrás de igreja, igreja atrás de igreja, até chegar a essa loucura que nós temos aí. Mais de 40 mil igrejas cristãs, né? Denominações cristãs. Um negócio que Cristo deixou apenas uma e hoje tem esse meio mundo que está aí. Entende? Então era para evitar isso aí que a igreja tentava manter a unidade espiritual ali. Então havia realmente esse perigo mesmo da livre interpretação das escrituras, que foi, né, uma das heranças luteranas, né, protestantes, que deu uma confusão dos demônios até hoje. Né? Você vê que nenhuma igreja se entende com outra, nenhum pastor se entende com outro, e aquela confusão dos diabos. Porque não tem uma unidade de fé e não tem uma unidade de credo, né? De teologia, não tem. Cada uma que tem a sua. Isso quando tem teologia, que a maioria nem tem teologia, né? Entendem? Então, Galileu foi um pouco, né, de uma brevíssima história de Galileu. Quem tem um capítulo sobre Galileu é o Felipe Aquino, no livro Para Entender a Inquisição. O Valdino até colocou aí no grupo. Né? Naquele livro Para Entender a Inquisição, tem um capítulo lá sobre Galileu. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Este livro aqui, olha, Para Entender a Inquisição, sou Felipe Aquino. Né? Tem um capítulo aqui que é dedicado exclusivamente ao caso Galileu. Aqui ele traz muitas fontes, né, de historiadores, né, enfim, de biógrafos de Galileu, né, enfim, ele traz muitas referências. Aí tem um capítulo aqui que explica bem sobre essa questão aí do Galileu. Compreende, gente? Mas é isso. Aí veja, os estudos de Galilei, estão centrados, né, estão embasados aqui, neste período do século XIII, sobretudo nesses dois homens, no Roger Bacon, no Francis Bacon, no Roger Bacon e no Robert Grosseteste, que vão desenvolver muitos estudos astronômicos e matemáticos, que, como eu dizia, essa correlação entre astronomia e matemática se dá aqui. Até então, não havia essa junção. Matemática estava para um lado, astronomia para o outro. Né? Hoje a gente não consegue entender a matemática, a astronomia, né? Dissociado da matemática, porque foi tão bem associado, e começou aqui, né, com esses dois homens, né, o Frei Roger Bacon e o bispo, né, católico, o Robert Grosseteste. Aí foi tão, começou aí, né, a se associar, e está falando que hoje é praticamente inseparável uma coisa de outra. Compreendem? Não é como nos tempos de Aristóteles, que a física estava dissociada da matemática. Hoje a gente não consegue entender uma física sem matemática, né? Tá tudo ali. Entendem, gente? Então veja, as bases da modernidade estão aqui. As bases científicas da modernidade estão aqui. Né? Nesses dois homens e, claro, né, seus discípulos vão desenvolver a continuidade a esse legado. Compreendem? Então tem muita desinformação. Né? Quando você vai ver, né, comentadores falando sobre isso, o pessoal acaba falando com tanto fanatismo, um fanatismo anticlerical, né, um fanatismo anticatólico, antirreligioso, que acabam dizendo assim barbaridades com arte e autoridade científica. Né? O pior ainda é isso, que a pessoa, né, vai dizer barbaridades, não é, com toda uma compostura, né, como se estivesse falando, né, em nome da ciência, uma coisa irrefutável. E aí você conhece um pouco da história, você olha assim, tá, meu Deus do céu, o cara subiu num salto, né, e tá por aí desfilando, né, e só que uma coisa totalmente inapropriada, que basta uma breve pesquisa histórica para você entender que a coisa não foi bem assim. Compreendem? Não foi bem assim. E aí vejam, e esses homens aqui, gente, eles estão já dentro desse universo das universidades medievais, né? Que são as universidades medievais, e as universidades, elas são criadas pela igreja, né? Já mostrei alguns livros para vocês sobre isso, né? Aquele como a igreja construiu a civilização ocidental, né? E outros. São livros como estes que embasam assim, né, e nos dão uma clareza de como, né, a igreja ela contribuiu para a produção do conhecimento. Ao contrário do que dizem, né? Porque dizem que a igreja impediu o conhecimento.
Aqui e acolá você vai escutar isso, né? A igreja impedia, a igreja sufocava o conhecimento, a igreja proibia a ciência. Eita, meu Deus do céu. Quando eu escuto alguém dizer isso, que a igreja proibia a ciência, eu digo, é o que, rapaz? Pelo amor de Deus. Só dessa era para levar uma pisa, para ver se despertava para a vida. Porque como é que a igreja proibia o conhecimento da atividade científica se o método científico foi criado dentro dos mosteiros católicos? Não é? Não dá, entende, gente? Então as bases da modernidade estão aqui. E veja, aqui nós estamos falando em termos científicos, astronômicos, né? Mas a gente pode aqui também falar em outros aspectos de legados medievais, como por exemplo o artístico. Veja, a arte que se produz, a arte, e aqui eu vou falar um pouco também da arquitetura, que se produz neste período medieval, é um negócio assim maravilhoso, né? Um negócio gigantesco. Aqui nós temos, deixa eu ver, quem é a Carla e a Thaís, né, que são arquitetas. Vocês sabem que. Ixi, Maria, todo mundo desligou a câmera, só ficou o Felipe. Não é possível. Pelo menos o Felipe aí pra eu me sentir acompanhado. Vocês liguem a câmera aí, gente, que puder. Tá aí já por aí, né? Veja, na arquitetura a gente sabe que ali no século X, por ali, nós temos a arte românica, a arquitetura românica, né? E depois nós vamos ter a arquitetura gótica. A arquitetura gótica, né, que ela está aí, né, no século XII, XIII, né, para frente, é uma arquitetura, é um negócio realmente assim fenomenal, né, porque as grandes catedrais medievais, que ainda hoje estão de pé, inclusive, ainda hoje estão de pé, né, e essas que foram construídas sob o estilo gótico, é um negócio assim fora do comum, né, de beleza, de arte, de perfeição, né, de matemática, porque o negócio era matematicamente pensado. Ninguém ia construir uma igreja desconhecendo matemática, ninguém. Toda igreja ela era matematicamente pensada, né? Toda a amarração, o teto, tal, tudo era matematicamente pensado, porque era uma época em que, tipo, não havia muitas catedrais, tipo, o telhado não tinha pregos, por exemplo. Era só um sistema de encaixe. Só que o negócio era tão bem pensado, de modo que quanto mais peso se fazia, melhor se encaixava. Não é? A gente ainda tem igreja, até aqui no Brasil nós temos algumas igrejas que o telhado é totalmente assim. Né? De quanto mais telha se coloca, melhor ele fica encaixado. E não tem um prego. Outra vez eu fui para uma igreja lá em Sergipe, lá em São Cristóvão, né? na cidade histórica lá de São Cristóvão, que foi a primeira capital do Sergipe, né? Antes de Aracaju. E tem uma igreja carmelita lá que o telhado dele parece assim um fundo de um barco, o fundo de uma barca, é um negócio impressionante, né? Parece um fundo de um barco. E né, a madeira é totalmente encaixada, não tem um único prego. Eu disse, rapaz, isso não faz medo não cair aqui em cima da gente, Ave Maria, um telhado não tem um único prego. Aí o cara disse, não, faz não, quanto mais peso se coloca, melhor ele se encaixa, é que não faz mesmo. E já está lá 300 anos, né, de pé. Entende? E veja, tudo isso, gente, era para estava, né, dentro desse legado medieval, em que a coisa era matematicamente pensado, era esteticamente pensado, porque as catedrais medievais, as catedrais góticas, né, sobretudo, elas, além de ser matematicamente pensado, ela era esteticamente pensado para demonstrar a beleza. Né? Você vê que as igrejas antigas, todas elas têm esse ideal de demonstrar a beleza. E por que demonstrar a beleza? Porque faz recordar a beleza de Cristo. Aí veja, tudo era pensado minimamente, né? Você vê que as fachadas das igrejas antigas, elas tinham aquelas pontiagulhas, aquelas cúpulas, aquelas torres com as pontiagulhas. Aquelas pontiagulhas era para mostrar para o fiel, era servia de seta, mostrando para o alto, apontando para Deus, não é? E muito alta para lembrar a grandeza de Deus diante da pequenez humana. Você vê que a foto de uma pessoa na frente de uma imensa fachada de uma catedral, a pessoa fica desse tamanho, né? E aí o negócio tá. Isso é para mostrar a grandeza de Deus e a pequenez humana. Tudo tinha um sentido. Aquelas torres, né, com aquelas agulhas, né? Era para servir de seta apontando para o alto.
E toda a beleza era para que a pessoa entrasse no templo, né, e contemplasse a beleza de Deus. A beleza de Deus que está na criação e a beleza de Deus que está também ali na criação estética artística. Vocês querem completar, meninas, um pouco sobre isso? Vocês certamente estudaram melhor que eu na história da arte, história da arquitetura. A Carla, a Thaís, e vocês viram esse estilo, né? Querem completar alguma coisa? Nessa parte da arquitetura gótica, Carla pontuou essa coisa de ser bastante colorida por conta do uso dos vitrais também, né? Que a luz transpassava os vitrais, aí conseguia fazer um efeito bonito, né? Que dava essa sensação. Né? E as estéticas que você fala, né? Que tem essas formas diferentes, também tem as abóbodas, que chamam, né? Quando você faz essa matemática da coisa, né? Que não precisa de muitos elementos, basta encaixar perfeitamente que dá tudo certo. Então, acho que eu consigo lembrar, assim, é isso, né? Essa questão da grandeza, né? Da verticalidade. Tem toda uma questão de nave, enfim, tem todas as partes também todo um significado, né? Geralmente com formato de cruz, a própria forma, assim, da planta, né? Tem muita simbologia na arquitetura gótica que remete justamente ao que se vivia na época, né? Que é essa ascensão e o auge do cristianismo junto com a matemática e essas questões aí da época. Isso, perfeito. Carla Cristine, quer complementar? Ela já disse tudo, foi a Thaís? Não é possível. A colocação dela foi ótima. Pronto. Não deixou nada para outra colega falar. Não é Falou possível. Mas é isso, né? Aí você vê que aí vai se desenvolvendo muita arte sacra, né? Os vitrais mesmo, né? Com retratações de cenas bíblicas, aqueles imensos vitrais, que ali tinha uma funcionalidade, além da beleza, era de absorver a luz natural, de usar da luz natural. Era uma época em que não havia energia elétrica, né? Então tem que se usar da luz natural. Aí vejo que a coisa, até nisso pensavam, né? A acústica mesmo, era época que não havia som, não havia, né, caixa de som, nada disso, então era pensado de modo, até nisso os caras pensavam, uma época que não, né, não havia estudos muito desenvolvidos sobre isso, nada disso, né, então eles pensavam na acústica, de onde o padre ia falar para que o som se espalhasse igualmente ali pela igreja, pelo templo, né, e todo mundo pudesse escutar, porque aqui não tinha microfone, som nem nada, entende? Tinha uma função catequética também, né? A questão foi um momento em que se utilizou, a igreja já utilizava de imagens, né? Mas começou-se a utilizar ainda mais nas fachadas, nos vitrais, né? Então aquilo ali contava histórias. E eu acho que tenha sido justamente mais uma das ferramentas que a igreja buscou diante da reforma, né? Para catequizar as pessoas, para poder ter aquelas histórias fixas no imaginário dela, com a interpretação da Sagrada Escritura, com as histórias dos santos, para que aquilo ali não fosse perdido com o tempo. Isso mesmo. Tem um pensador da época que disse que uma catedral dessas falava mais do que 1000 sermões. Não sei quem foi que disse isso, mas algo mais ou menos assim. Mas isso é verdade mesmo, viu? Porque tudo ali falava de Deus e de alguma verdade revelada. Também se dizia, né, São João Damasceno, no século VIII, já dizia isso, que as imagens, elas são a Bíblia dos iletrados. As pessoas que não sabiam ler, entendiam, né, as histórias e as verdades bíblicas através das imagens, dos vitrais, das pinturas, dos ícones. Era a forma das pessoas terem acesso às escrituras. Era através da imagem, né, da arte, da estética. Entende? Então tudo realmente ali tinha um sentido, né? A Catedral de Colônia lá na Alemanha, aquilo ali é um negócio fora do comum, né, gente? Quem nunca viu as catedrais góticas, devezinho de casa, viu? Quem nunca viu as catedrais góticas, vocês coloquem aí, pesquisem, coloca assim lá no Google, né? Catedrais góticas. Aí você coloca lá em imagem, você vai ver uma infinitude de igrejas, né? Com esse estilo de arquitetura gótica, né? Deixa eu ver aqui, catedrais góticas.
A de Colônia realmente é um negócio fenomenal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Repare, viu? Eu vou compartilhar aqui só pra gente encerrar com isso aqui. Vocês devem... Bom, vocês estão vendo aqui, não estão? Veja. Sim. Pronto, aqui vocês têm a ideia, né, de algumas catedrais góticas. Veja. Olha essas fachadas de igreja. É um negócio realmente fora do comum. Veja, e todas essas agulhas, né, essas pontas, né, apontando para Deus. Servem de setas, né, apontando para o alto. Para que o fiel lembre, né, da eternidade. É uma recordação da eternidade. Vejam. Os vitrais, né? Então isso aqui é de uma riqueza assim, fora do comum, né? Bom, compreendem, gente? Então isso é um pouco, né, do que nos adveio, né, dos medievais. Vejam que tudo isso era uma época, né, era uma época em que não tinha todo o instrumental que nós temos hoje em dia, né? Não tinha. Hoje no setor de construção, de engenharia, os caras têm tudo. Todo instrumental, né? Tudo. Só que a gente não faz nada parecido, né? Não faz nada nem aos pés do que se fez na Idade Média e na Antiguidade. Você vê tipo aquelas pirâmides do Egito. Hoje não faz nada, com todo o desenvolvimento tecnológico que nós temos, não faz nada parecido com aquilo. Com as catedrais góticas, com essas cúpulas imensas, né? Que não faz nada parecido. Não é porque enfim, né, o amor e o sentido com que fazia não era somente uma coisa de funcionalidade, né? Não era uma coisa apenas que funcionasse, mas era uma coisa que tivesse beleza, uma coisa que tivesse sentido, né, explicação, sentido teológico, enfim. Então, tudo está para além. Ali tudo é fruto de uma época, né? Essas construções é fruto de uma mentalidade cultural de uma época em que Deus ele é maior do que tudo. Então todo o templo ele era feito, né, para demonstrar a grandeza de Deus diante da pequenez humana. Nos tempos recentes, né, como colocou-se Deus, né, igualzinho ao homem, né, Deus, né, na altura, né, de um coleguinha do homem, aí tem que se fazer o que se faz mesmo aí hoje em dia, né? Umas igrejas que você entra, meu Deus do céu, você, além de não conseguir se concentrar, você tem errado, você não vê nada de bonito, né? Hoje em dia, quantas igrejas que não são assim, né? É apenas um galpão, não é, com as imagens lá dentro, né? Um altarzinho ali e tal, e enfim, né? Um negócio realmente que é fruto do nosso tempo, é isso mesmo, né? A pressa de fazer, que é a pessoa que fez, que começou, ela quer terminar, né? Porque ela quer mostrar resultado. Aí ela quer terminar. Uma catedral dessa não. O cara que começava, ele sabia que ele não ia ver terminada, mas ele não estava preocupado nisso. A preocupação dele não era ver o resultado, não. A preocupação dele era fazer o melhor para Deus, era construir para Deus o melhor. Então tinha catedral dessa que levava um século, 2 séculos para serem terminadas. Não é? Às vezes era o bisneto do cara que começou, era quem ia terminar. Mas sabia que aquilo ali era para Deus, então não tinha pressa, era para fazer com perfeição, para lembrar a perfeição de Deus e a beleza de Deus. Entende? Só que a gente foi perdendo isso na cultura. Né? Hoje nós não temos mais isso. Quando se constrói alguma coisa, meu Deus do céu, misericórdia. Isso eu estou falando de alguma coisa sacra, não estou nem falando das coisas profanas, né? Que as coisas seculares também, misericórdia, né? Você pega sei lá,
um escritório que o imperador fazia para um escritório que hoje em dia se faz, né? O pessoal aqui da contabilidade sabe. É um negócio, né? Enfim, dá nem para comparar, né? Sei lá, você pega a cama que o imperador mandou fazer para ele e uma cama que se faz hoje em dia é um negócio assim, né? Hoje só se pensa na funcionalidade, antes não, além da funcionalidade é na beleza, né? E aí tudo é fruto de uma época. Hoje nós vivemos numa época despojada de beleza. Nossa época é uma época que está totalmente assim dissociada da ideia de beleza. É apenas a funcionalidade materialista técnica, né? Então isso fez a gente perder muito, né? Tanto que as construções modo tipo do último século é uma tristeza, né? De feio. Aqui mesmo tem uma aqui em Penedo, Alagoas, né? Aí tem a parte histórica, a cidade histórica lá de Penedo. Aí tem lá os prédios históricos e ao lado de um prédio histórico construiu-se um prédio moderno, né? Pronto, aí você olha assim de frente, aí você vê a antiguidade e o progresso, né? Só que na antiguidade você vê a beleza e no progresso uma feiura triste, menino. Eu não gosto nem de olhar porque esse contraste, né, faz você dizer, rapaz, o ser humano não evoluiu, né? Parece que a civilização não evoluiu em alguns aspectos, né? Porque, tipo, só o aspecto da beleza que foi tirado, isso já coloca o homem moderno em uma posição muito inferior ao antigo, né, que com poucos instrumentos fazia coisas belíssimas, né? Entende, gente? Bom, Ressalve-se aí, no caso da arquitetura moderna, o caso de Gaudí, que vai ser até beatificado, né? sim, Não tem data ainda, com a morte do pontífice agora, mas que não tinha essa preocupação meramente profana, mas uma preocupação transcendental no que fazia. os meninos aqui falaram, né? Imagina você escutar uma pregação Santo Tomás de Aquino numa catedral gótica, né? É um negócio realmente fora do comum, né? A série Brasil, a sétima arte, Brasil Paralelo, ótimo. Boa dica, Alisson. A Catedral do Mar, né, Valdir? Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa do que foi dito? Digam aí. Aí você não pergunta, aí quando é na prova o povo esquece das coisas. Olha aí para aí o prejuízo. Então tudo claro, né? Bom, então tá bom. Então na semana que vem, né, nós continuamos, tá certo? Vou colocar essa aula lá gravada, né? E para as pessoas outras continuarem, tá bom, gente? Então, fiquem com Deus, um bom tempo pascal para todos nós. Que o Senhor permaneça conosco, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana a todos.